Tire esse avental encardido agora mesmo, menina, porque a partir de hoje, nesta casa, você não serve mais a ninguém. Você agora é uma dama. A voz grave do coronel Samuel ecoou pelas paredes de taipa e madeira de lei da sala de jantar, fazendo tremer as chamas das velas nos castiçais de prata e paralisando o coração daquela jovem que, até aquele instante, acreditava ser menos importante do que a poeira que varria do assoalho. Aquele grito não foi de raiva, minha gente. Foi um grito de libertação. Foi o som de uma represa se rompendo depois de anos segurando as águas da mágoa e da solidão. Mas para a gente entender como um homem poderoso, fechado em seu luto como uma ostra em sua concha, chegou ao ponto de transformar uma simples criada na senhora de sua casa e de sua vida, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa sentir o cheiro da terra molhada e ouvir o silêncio que gritava nos corredores da Fazenda Santa Fé. Agora, sente-se confortavelmente porque essa história está só começando. Se você gosta de causos que tocam a alma, que falam da vida como ela é, com seus espinhos e suas flores, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no nosso canal Contos do Coração. Porque aqui a gente não busca só passar o tempo, a gente busca um pouquinho de paz pro espírito. E me conta aqui nos comentários, você acredita que o destino já está traçado ou a gente é que escreve ele com as nossas escolhas? O ano era 1912, nas terras altas e montanhosas de Minas Gerais. A Fazenda Santa Fé era uma joia encravada no vale, famosa por seu café que viajava o mundo e por seus cavalos de raça. Mas, por trás da beleza dos cafezais floridos e da imponência da casa grande com suas janelas azuis, morava uma tristeza antiga. Luzia não tinha sobrenome. Ou se tinha, ninguém fazia questão de lembrar. Ela era apenas a menina da cozinha, a órfã, ou na boca venenosa da governanta Joana, a desgraçada. Luzia tinha 20 anos, mas seus olhos cor-de-mel carregavam a sabedoria de quem já viveu 100 anos de solidão. Eram olhos grandes, expressivos, que pareciam pedir desculpas por existirem. Ela morava na fazenda desde os 7 anos, quando sua mãe, uma lavadeira bondosa chamada Isabel, morreu de uma tosse ruim que levou metade da vila num inverno rigoroso. O antigo dono, pai do atual coronel Samuel, acolheu a menina. Não por caridade cristã, mas porque precisava de mãos pequenas para limpar onde os grandes não alcançavam. E assim, Luzia cresceu vendo a vida pela fresta da porta da cozinha, sentindo o cheiro das festas que não podia participar e ouvindo as risadas que não eram para ela. A rotina de Luzia era dura como pedra de amolar faca. Acordava antes do galo cantar, quando a neblina ainda cobria o pasto como um lençol branco. Acendia o fogão a lenha, soprava as brasas até o rosto ficar vermelho, coava o café forte para os patrões, varria o terreiro imenso, lavava pilhas de roupa no rio gelado, até as mãos ficarem roxas e a pele rachar. E tudo isso sob o olhar de gavião de Joana. Joana. Ah, Joana! Se a maldade tivesse um rosto, seria o dela. Uma mulher seca, de traços duros e boca fina, que governava a casa com mão de ferro. Ela odiava Luzia. Odiava a juventude da menina, odiava sua beleza silenciosa e, principalmente, odiava o fato de que Luzia, mesmo vestindo trapos, tinha uma nobreza natural que Joana, com seus vestidos de seda preta, jamais teria. Luzia! O café está frio! Você não serve nem para ferver água! Gritava Joana, batendo a xícara na mesa de madeira maciça da cozinha. Desculpe, dona Joana. O vento apagou a chama. Luzia respondia baixo, de cabeça baixa, olhando para os próprios pés descalços e calejados.
Desculpas não enchem barriga nem esquentam café. Trate de fazer outro, e rápido, antes que o coronel desça. E se eu vir mais uma mancha nesse avental, você vai dormir no estábulo com os porcos, que é o seu lugar. Pois bem, o coronel Samuel. Esse era o nome que fazia a casa inteira prender a respiração. Samuel tinha herdado a fazenda há 5 anos, depois da morte do pai. Era um homem de 35 anos, alto, forte, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo. Mas o rosto era uma paisagem de inverno eterno. Os olhos verdes eram frios, distantes, como lagos congelados. A barba por fazer dava-lhe um ar de abandono, apesar das roupas finas de linho e das botas de couro sempre lustradas. Samuel era um homem quebrado. Havia perdido a esposa, sua amada Cecília, e o filho recém-nascido no parto, 3 anos antes. Desde aquele dia fatídico, ele trancou o coração numa caixa de ferro e jogou a chave no fundo do rio das almas. Não sorria, não conversava, apenas dava ordens secas e passava as noites no escritório, bebendo aguardente e olhando para o retrato da falecida na parede. A fazenda prosperava, o dinheiro entrava, mas a alma do dono estava seca como folha no outono. Para Luzia, Samuel era uma sombra inalcançável. Ela o via passar pelo corredor, ouvia seus passos pesados no assoalho do andar de cima, sentia o cheiro de tabaco e tristeza que ele deixava no ar. Nunca tinham trocado mais do que 2 palavras protocolares. "Bom dia, senhor", dizia ela trêmula. Ele apenas grunhia ou acenava com a cabeça sem nunca olhar nos olhos dela. Para ele, Luzia era parte da mobília, invisível e muda. Mas o destino, meus amigos, o destino é um tecelão caprichoso. Ele gosta de dar nós onde a gente acha que a linha vai seguir reta. E a mudança começou numa tarde de tempestade, que ficaria marcada na memória de todos. O céu ficou preto de repente, como se tivessem derramado tinta nanquim nas nuvens. O vento começou a uivar, arrancando telhas e quebrando galhos das árvores centenárias que cercavam a sede. A chuva desabou com uma fúria bíblica, transformando o terreiro num lamaçal perigoso. Raios cortavam o céu, iluminando a escuridão do dia com clarões assustadores. Luzia estava na varanda dos fundos, recolhendo as roupas do varal às pressas, encharcada até os ossos. O vento a empurrava, a chuva cegava seus olhos. Foi quando ela ouviu um som que gelou seu sangue, um relincho desesperado vindo das baias. Não era um cavalo qualquer. Era Ventania, o garanhão negro preferido do coronel, um animal arisco e valioso, conhecido por seu temperamento difícil. Os peões tinham corrido para se abrigar nos galpões, longe dali. Ninguém ouvia o animal, só ela. Luzia sabia que não devia se meter. Lugar de mulher é na cozinha, dizia Joana sempre que a via perto dos animais, mas o coração dela doeu pelo bicho. Ela largou a bacia de roupas na varanda e correu para o estábulo, escorregando na lama, o vestido colando no corpo magro, o cabelo soltando do coque e grudando no rosto. Ao chegar na baia, viu a cena de terror. A porta estava mal fechada e o vento a batia com violência. Ventania, no pânico dos trovões, tentava pular a cerca de madeira, ferindo as patas e se debatendo. Se ele quebrasse uma perna, teria que ser sacrificado. "Calma, menino, calma!" gritou ela, tentando se fazer ouvir sobre o barulho ensurdecedor da tempestade. Ela entrou na baia sem pensar no perigo. O cavalo empinou, os cascos passando a centímetros da cabeça dela. Um coice daqueles poderia matá-la na hora, mas Luzia não recuou. Ela tinha um dom, uma mansidão que acalmava até fera brava. Começou a falar baixo, uma cantiga antiga que sua mãe Isabel cantava para ela dormir quando tinha medo do escuro. "Dorme, dorme, meu menino.
que a chuva vem lavar o chão. Aos poucos, o animal foi parando. A respiração ofegante diminuía. As orelhas baixavam. Luzia se aproximou devagar, com a mão estendida, e acariciou o pescoço suado e trêmulo do cavalo. Encostou sua testa na dele, misturando suas lágrimas com a chuva que entrava pelas frestas do telhado. Tá tudo bem. Eu estou aqui. Nada vai te machucar. Ela não viu quando a porta do estábulo se abriu. Não viu a figura alta e imponente parada ali, encharcada, observando a cena com incredulidade. Samuel tinha descido correndo ao ouvir o barulho, pronto para encontrar seu cavalo ferido ou morto. Mas o que ele encontrou foi um milagre. Viu aquela moça franzina, que ele mal notava, domando a fera com ternura. Viu a coragem onde deveria haver medo. Viu a luz onde só havia tempestade. Luzia! A voz dele saiu rouca, quase sumindo no barulho da chuva. Luzia se assustou e se afastou do cavalo. Ao se virar, viu o coronel. O medo tomou conta dela. Perdão, coronel, Ele estava com medo. Eu não queria que ele se machucasse. Eu já vou sair. Não vou incomodar. Samuel deu um passo à frente e viu o sangue escorrendo pelo braço dela. Na luta para acalmar o animal, uma farpa de madeira da cerca tinha rasgado a pele branca de Luzia. Você está ferida, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação horrorizada. Não é nada, senhor, é só um arranhão. Eu vou limpar a sujeira que fiz. Deixe a sujeira, Samuel ordenou, com uma urgência que ele mesmo desconhecia. Venha comigo, agora. Ele tirou o próprio paletó pesado e jogou sobre os ombros dela. Luzia sentiu o cheiro dele. Tabaco, chuva e uma tristeza antiga. Envolvê-la como um abraço. Pela primeira vez em 13 anos, ela entrou na casa grande, não pela porta da cozinha, mas pela porta da frente, guiada pelo patrão. Joana quase teve um ataque quando viu a cena no corredor principal. Coronel, o que essa menina faz aqui dentro, molhando o tapete persa? Ela devia estar na cozinha. Cale a boca, Joana. Samuel rosnou sem parar de andar. Traga toalhas limpas, álcool e faixas para a sala da lareira e mande servir um caldo quente. Na sala? Para ela? Coronel, o senhor perdeu o juízo? É a Luzia. Para ela. E se reclamar mais uma vez, pode fazer suas malas e sair da minha casa. O silêncio de Joana foi de puro ódio. Ela obedeceu, mas seus olhos prometiam vingança. Naquela tarde, diante da lareira crepitante, enquanto Samuel limpava o ferimento no braço de Luzia, com uma delicadeza que não combinava com suas mãos grandes, algo mudou. O muro de gelo começou a derreter. Por que você fez aquilo? Perguntou ele, concentrado no curativo. O cavalo podia ter te matado. Ele estava com medo, senhor. E o medo faz a gente fazer coisas que não quer. Ninguém merece sofrer sozinho com medo. A resposta dela tocou Samuel fundo. Ele sabia exatamente o que era sofrer sozinho com medo. Ele levantou os olhos e pela primeira vez viu Luzia de verdade. Viu a inteligência, a bondade e uma beleza que a fuligem e o trabalho duro não conseguiam esconder. Você sabe ler, Luzia? Não, senhor. Nunca fui à escola. A dona Joana dizia que livro não enche barriga. Joana é uma tola. Samuel terminou o curativo. Você gostaria de aprender? Os olhos de Luzia brilharam mais que o fogo da lareira. É o meu maior sonho, senhor. Dizem que nos livros a gente viaja sem sair do lugar. Eu queria viajar para longe dessa tristeza. Samuel sentiu um aperto no peito. Ele também queria viajar para longe da tristeza. Você vai aprender a ler, Luzia. Eu vou te ensinar. E foi assim que começou. Nos meses seguintes, a rotina da casa virou de ponta cabeça. Todas as noites,
Depois que o trabalho pesado acabava, Luzia ia para a biblioteca. Samuel lia poesia para ela, ensinava as letras, mostrava o mundo através dos mapas. A criadagem cochichava pelos cantos. A sociedade local, quando vinha visitar, torcia o nariz. O coronel enlouqueceu, se engraçando com a criada. Diziam as más línguas na venda da vila. Mas não era engraçamento, era resgate. Samuel estava resgatando Luzia da ignorância e da servidão. E Luzia, com seu sorriso tímido e suas perguntas espertas, estava resgatando Samuel da solidão. Um amor bonito, puro e silencioso começou a nascer ali, entre livros de Machado de Assis e xícaras de café. Um amor que não precisava de toque para existir, bastava o olhar. Mas a felicidade incomoda, meus amigos. Ah, como incomoda! Joana, roída de inveja e sentindo que perdia o controle sobre a casa e sobre o patrão, decidiu agir. Ela não podia permitir que aquela ninguém tomasse o lugar que ela julgava ser de direito de uma dama de sociedade ou até dela mesma, que servira aquela família por décadas. A oportunidade surgiu num jantar importante. O prefeito da cidade e sua esposa vieram visitar a fazenda para tratar de negócios sobre a nova estrada de ferro. Joana, ardilosa, dispensou a copeira e mandou Luzia servir à mesa, sabendo que a menina não tinha traquejo com as louças finas e a etiqueta rigorosa. Vá, Luzia, mostre ao coronel como você é útil, disse Joana, com um sorriso de cobra, entregando a sopeira de porcelana quente e pesada nas mãos da moça. Luzia entrou na sala de jantar, tremendo. O olhar crítico da esposa do prefeito, o silêncio da mesa, tudo a deixava nervosa. Quando ela foi servir o prato do prefeito, Joana, que estava atrás, deu um leve esbarrão no cotovelo de Luzia. Foi sutil, invisível para os outros, mas suficiente. A sopeira virou. O caldo quente derramou sobre a toalha de linho branco e respingou na roupa do prefeito. O estrondo da porcelana quebrando no chão foi ensurdecedor. Luzia congelou. O pânico tomou conta dela. Ela se abaixou imediatamente, tentando recolher os cacos com as mãos nuas, cortando os dedos, chorando de vergonha. Sua desastrada, imprestável! Gritou Joana, entrando em cena triunfante. Eu avisei ao coronel que essa menina não servia para nada. Saia daqui! Vá limpar os porcos! O prefeito se levantou, limpando o paletó, indignado. A esposa dele olhava para Luzia com nojo. Luzia, de joelhos no chão, suja de sopa e sangue, soluçava. Ela olhou para Samuel, esperando a bronca, esperando ser expulsa, esperando o fim do sonho. Mas Samuel não estava olhando para a mancha na toalha. Ele estava olhando para as lágrimas de Luzia. Ele viu o jogo de Joana, viu a crueldade. E viu a mulher que amava sendo humilhada por tentar ser quem não era, apenas para agradá-lo. Ele se levantou devagar. A cadeira arrastou no chão com um som agudo. O silêncio voltou à sala, pesado. Samuel caminhou até Luzia. Ele não olhou para o prefeito, não olhou para Joana. Ele se abaixou, ficando na altura dela, e segurou as mãos feridas da moça, impedindo-a de continuar catando os cacos. Levante-se, Luzia, disse ele com a voz suave, mas firme. Perdão, senhor. Perdão. Eu vou limpar. Ela chorava. Eu disse para levantar. Ele a ajudou a ficar de pé. Luzia estava encolhida, segurando o avental sujo de sopa como se fosse um escudo, querendo desaparecer. Foi então que Samuel olhou para todos na sala. Olhou para o prefeito chocado, para a esposa arrogante e, finalmente, cravou os olhos em Joana, que recuou diante da fúria fria que viu ali.
Ele se virou para Luzia e, com um gesto decidido, desatou o nó do avental nas costas dela. Puxou o tecido encardido e o jogou no chão, sobre os cacos de porcelana. "Tire esse avental encardido agora mesmo, menina", disse ele, e sua voz trovejou, enchendo a sala. "Porque a partir de hoje, nesta casa, você não serve mais a ninguém. Você agora é uma dama." O choque foi geral. O tempo parou. "Samuel, o que significa isso?" perguntou o prefeito. "Significa que esta moça, Luzia, é a futura senhora desta casa. E quem não a respeitar, não é bem-vindo na fazenda Santa Fé." Samuel pegou a mão de Luzia e a colocou sobre o seu braço. "Vamos, Luzia, o jantar acabou. Vou cuidar desses ferimentos." Ele a guiou para fora da sala, deixando para trás uma sociedade escandalizada e uma governanta com o rosto contorcido de ódio. Enquanto subiam as escadas, Luzia olhou para ele ainda sem acreditar. "Samuel, o que você fez? Eles vão te odiar. Que odeiem! Eu passei a vida tentando agradar fantasmas. Hoje eu escolhi viver." Mas enquanto a luz do amor se acendia no andar de cima, nas sombras da cozinha, Joana recolhia o avental do chão. Ela não estava derrotada. Ah, não! Ela caminhou até o seu quarto nos fundos da casa e tirou debaixo do colchão uma pequena caixa de madeira velha. Dentro dela havia papéis amarelados, cartas roubadas há muitos anos. "Você acha que venceu, bastarda?" sussurrou Joana para o vazio, acariciando as cartas com um sorriso maligno. "Você acha que virou dama? Espere até o coronel saber o que está escrito aqui. Espere até ele saber de quem você é filha. O tombo vai ser grande, minha querida, e eu vou estar na primeira fila para aplaudir." A noite que se seguiu ao desastroso jantar não foi de sono para ninguém na fazenda Santa Fé. O silêncio que habitava a casa grande mudou de qualidade. Antes, era um silêncio de abandono, de poeira assentando sobre móveis esquecidos. Agora, era um silêncio elétrico, carregado de perguntas não feitas e de destinos sendo reescritos. Luzia foi levada para o quarto de hóspedes. O mesmo quarto que, diziam as lendas da cozinha, tinha abrigado bispos e governadores no tempo do velho barão. Samuel a deixou na porta, com uma gentileza que a assustava mais do que os gritos de Joana. Ele não entrou. Apenas entregou-lhe uma camisola de linho branco que cheirava a alfazema e saudade. Pertencia à falecida Cecília, mas ele não disse nada, e Luzia, em sua inocência, apenas agradeceu com um aceno trêmulo. Quando a porta se fechou, Luzia desabou. Não na cama macia com dossel de renda, onde ela tinha medo até de sentar e sujar, mas no tapete felpudo ao pé da janela. Ela chorou. Chorou não pela humilhação da sopa derramada, mas pelo medo do que viria a seguir. "Dama", ele tinha dito. Mas como se vira dama da noite para o dia? Como se apaga a calosidade das mãos e a subserviência da alma? Ela olhou para as próprias mãos enfaixadas, iluminadas pelo luar que entrava pela fresta da cortina, e se sentiu uma farsante. Uma Cinderela caipira que sabia que o relógio logo badalaria à meia-noite. Enquanto isso, no escritório do andar de baixo, Samuel servia-se de uma dose generosa de conhaque. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas não aqueceu o frio que ele sentia no estômago. Ele tinha desafiado a sociedade, o prefeito e a ordem natural das coisas. E por quê? Por uma criada? Não. Ele sabia que não era só isso. Ele tinha feito aquilo por si mesmo. Ao defender Luzia, ele estava defendendo a única centelha de vida que tinha restado dentro dele. Aquela moça, com sua coragem silenciosa diante do cavalo bravo e sua dignidade diante da humilhação, tinha acordado o homem que ele pensou ter morrido junto com a esposa.
Mas Samuel não era ingênuo. Ele sabia que a guerra estava apenas começando. Ele conhecia a língua ferina da cidade e o veneno de Joana. Ah, Joana! Ele ouviu os passos da governanta no corredor, passos pesados de quem carrega rancor. Ele sabia que teria que lidar com ela, mas naquela noite, a exaustão venceu. Ele adormeceu na poltrona de couro, com a imagem dos olhos de mel de Luzia gravada na mente. O sol nasceu tímido na manhã seguinte, filtrado pela neblina densa das montanhas de Minas. Na cozinha, o clima era de velório. As outras criadas cochichavam, parando bruscamente quando Joana entrava. A governanta estava com o rosto de pedra, os lábios numa linha fina e cruel. Ela batia as panelas com força desnecessária, como se estivesse batendo na cara do destino. Luzia acordou com o canto do galo num sobressalto. Por um segundo, pensou que estava atrasada para acender o fogão. Pulou da cama, procurou o avental e então se lembrou. O quarto luxuoso, as faixas nas mãos, a voz de Samuel. Ela não era mais a menina da cozinha. Mas quem era ela, então? Ela vestiu o vestido simples que tinha usado na noite anterior, agora limpo e passado, obra de alguma criada que entrou enquanto ela dormia, e desceu as escadas com o coração na boca. O cheiro de café fresco e broa de milho invadia a casa. Seu estômago roncou, lembrando-a de que não tinha jantado. Ao chegar à sala de jantar, encontrou a mesa posta para dois. Samuel já estava lá, lendo um jornal de dias atrás, vestido com roupas de montaria. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Não havia sorriso, mas havia luz. Bom dia, Luzia. Sente-se. Bom dia, senhor. Digo, coronel. Digo, Samuel. Ela se atrapalhou, corando violentamente. Samuel está ótimo. Sente-se, por favor. O café vai esfriar. Luzia hesitou. A cadeira à frente dele parecia um trono proibido. Joana entrou na sala trazendo uma travessa de queijo fresco. O olhar que ela lançou a Luzia foi tão gelado que a moça sentiu um arrepio na espinha. Aqui está o queijo, coronel. Joana ignorou Luzia completamente. Sirva a Luzia, Joana, ordenou Samuel sem tirar os olhos do jornal. Joana travou. A mão que segurava a travessa tremeu. A Luzia tem mãos, coronel. Ela sabe se servir. Samuel baixou o jornal devagar. O silêncio na sala ficou espesso. Eu disse, sirva a Luzia. Ela está com as mãos machucadas. E a partir de hoje, ela será servida nesta mesa como qualquer convidado de honra. Fui claro? Joana engoliu o orgulho como se fosse vidro moído. Sim, senhor. Ela serviu Luzia com movimentos bruscos, quase jogando o queijo no prato. Luzia nem respirava. Quando Joana saiu, batendo a porta da copa, Samuel suspirou. Não deixe que ela te assuste. O veneno dela só funciona se você beber. O café da manhã foi silencioso, mas não desconfortável. Samuel perguntou sobre a mão dela, sobre como ela tinha dormido. Eram perguntas simples, mas para Luzia eram como poesia. Pela primeira vez na vida, alguém se importava se ela tinha dormido bem. Hoje vamos à cidade, anunciou Samuel, limpando a boca com o guardanapo de linho. Luzia arregalou os olhos. A cidade? Mas depois de ontem? O prefeito, as pessoas, exatamente por causa de ontem. Não vamos nos esconder como criminosos. Vamos de cabeça erguida, e você precisa de roupas novas. Não pode ser a senhora desta casa vestindo retalhos. A viagem de charrete até a vila foi um misto de deslumbramento e terror para Luzia. Ela via a paisagem passar, os cafezais verdes, as araucárias gigantes, o rio correndo lá embaixo, e se sentia num sonho. Mas quando as rodas da charrete tocaram o calçamento de pedra da vila, a realidade bateu forte.
As pessoas paravam para olhar. Mulheres cochichavam atrás de leques. Homens tiravam o chapéu para o coronel, mas olhavam para Luzia com curiosidade maliciosa. É a criada, diziam os sussurros. A que derramou sopa no prefeito. Dizem que enfeitiçou o viúvo. Samuel manteve a postura rígida, guiando o cavalo com firmeza até a loja de tecidos do seu turíbio. Ele desceu e ajudou Luzia a descer, segurando sua mão diante de todos. Aquele gesto valia mais que 1000 discursos. Ele a estava assumindo. Dentro da loja, entre rolos de seda, veludo e chita, Luzia se sentiu perdida. Escolha o que quiser, disse Samuel. Cores alegres. Chega de cinza e marrom na sua vida. Luzia tocou num tecido azul claro, macio como nuvem. Esse é bonito. Azul. Combina com a sua alma, disse Samuel, e o elogio fez Luzia corar mais que o tecido vermelho ao lado. Eles encomendaram vestidos, sapatos, xales. Samuel não economizou. Ele queria cobri-la de dignidade. Mas enquanto eles estavam na loja, do outro lado da rua, na sombra da igreja, Joana observava. Ela tinha vindo à cidade na carroça de suprimentos, com a desculpa de comprar mantimentos. Mas seu objetivo era outro. Ela se encontrou com um homem num beco atrás da taverna. Era Teodoro, um antigo capataz da fazenda que tinha sido demitido por Samuel anos atrás por roubo e crueldade com os animais. Teodoro odiava o coronel tanto quanto Joana. Você viu? Sibilou Joana. Ele a trata como rainha. A bastarda da Isabel. O coronel ficou mole. Cuspiu Teodoro no chão. Precisa de uma lição. Não é lição que eu quero, Teodoro. Eu quero destruição. Eu tenho as cartas. Eu sei o segredo. Mas preciso de tempo para preparar o bote. Enquanto isso, preciso que você faça um serviço para mim. Que serviço? Comece a espalhar. Conte para quem quiser ouvir. Diga que a Luzia não é flor que se cheire. Diga que a mãe dela era uma mulher da vida. Diga que ela fez feitiço para o coronel. Envenene a água, Teodoro. Quando a verdade estourar, eu quero que ninguém tenha pena dela. De volta à fazenda, os dias começaram a passar numa rotina nova e doce. Luzia, agora vestida com roupas simples mas bonitas, começou a aprender a gerir a casa. Samuel a ensinava sobre as contas, sobre o café. À tarde, eles cavalgavam. Luzia montava uma égua mansa, Estrela, e Samuel ia no seu ventania. Ver Luzia galopando, com os cabelos soltos ao vento e o riso solto, era a cura que Samuel precisava. Numa dessas tardes, eles pararam no alto de uma colina para ver o pôr do sol. O céu estava pintado de roxo e laranja. Você está feliz, Luzia? Perguntou Samuel. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Eu tenho medo de acordar, Samuel. Tenho medo de que tudo isso seja um sonho e eu acorde no chão frio da cozinha. Não é sonho, é a vida te devolvendo o que te roubaram. Ele se aproximou e, por um momento, pareceu que ia beijá-la. O ar ficou denso, o coração de Luzia disparou, mas ele recuou, respeitoso. Ainda era cedo, a ferida do luto dele ainda estava cicatrizando e a inocência dela precisava ser protegida. Mas a paz, como eu disse, é frágil. Naquela noite, Samuel entrou em seu escritório para trabalhar. Sobre sua mesa de carvalho, em cima do livro-caixa, havia um envelope. Não tinha remetente. O papel era velho, amarelado, com manchas de umidade. Samuel franziu a testa. Quem teria deixado aquilo ali? Ele abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com uma caligrafia trêmula e antiga.
Ele reconheceu a letra imediatamente. Era a letra de seu pai, o velho barão Augusto. Ele começou a ler, e a cada linha, a cor fugia de seu rosto. Meu filho, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Carrego comigo muitos pecados, mas um deles eu não posso levar para o túmulo sem confessar, mesmo que seja neste papel que talvez nunca veja a luz do dia. A menina, a filha da Isabel, ela não é apenas uma agregada. O sangue que corre nela. A carta terminava abruptamente, rasgada na parte mais importante. Samuel sentiu o mundo girar. O sangue? O que o pai queria dizer com aquilo? Que Luzia era sua irmã? A náusea subiu pela garganta. Se Luzia fosse sua irmã, o sentimento que estava nascendo em seu peito, aquele amor que o fazia querer viver de novo, era uma aberração, um pecado mortal. Ele largou a carta na mesa como se ela queimasse. Olhou para a porta, para o corredor escuro. Joana. Só podia ser coisa dela. Mas onde estava o resto da carta? Onde estava a verdade? No andar de cima, Luzia penteava os cabelos diante do espelho, sorrindo para o reflexo, sentindo-se finalmente uma mulher amada. Ela não ouviu o grito abafado de Samuel no escritório. Não ouviu o som de vidro quebrando quando ele arremessou o copo contra a parede. Ela não sabia que lá embaixo a semente do inferno tinha acabado de ser plantada. Joana, escondida na despensa, ouviu o barulho e sorriu. O primeiro golpe tinha sido dado, e foi certeiro. O coronel agora estava no purgatório da dúvida. E a dúvida, meus amigos, é o veneno mais lento e doloroso que existe. A carta rasgada sobre a mesa de carvalho não era apenas um pedaço de papel, era uma sentença. Samuel passou a noite em claro, com os olhos fixos naquelas linhas trêmulas escritas pelo pai morto. O sangue que corre nela. A frase ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Se Luzia fosse sua irmã, cada olhar de ternura que ele lhe dera, cada toque em sua mão, cada sonho de futuro que ele ousara construir nos últimos dias, tudo isso se transformava em cinzas e pecado. A náusea voltava, mais forte, misturada com uma raiva surda contra o pai, contra o destino e, injustamente, contra a própria Luzia por ser quem era, ou quem ele achava que ela era. O amanhecer trouxe uma luz cinzenta e fria para a fazenda Santa Fé. Luzia desceu para o café da manhã com o coração leve, vestindo um dos vestidos novos, de chita estampada com pequenas flores azuis. Ela tinha passado a noite sonhando com o passeio a cavalo, com a promessa silenciosa nos olhos de Samuel. Ela se sentou à mesa, arrumou o guardanapo no colo e esperou. E esperou. O relógio de pêndulo no corredor batia os segundos, monótono e cruel. O café esfriou na xícara. A cadeira de Samuel permaneceu vazia. Joana entrou na sala, trazendo uma cesta de pães. Seu rosto não trazia o ódio explícito do dia anterior, mas sim um sorriso contido, um brilho de triunfo nos olhos de cobra. "O coronel não vem", disse ela, com uma voz macia demais. "Mandou avisar que está ocupado com assuntos da fazenda e que não quer ser incomodado, nem agora nem no almoço." Luzia sentiu um aperto no peito. "Ele está doente, Joana? Doente de arrependimento, talvez", sussurrou a governanta, colocando os pães na mesa com delicadeza fingida. "Homens como ele têm caprichos, menina. Um dia querem brincar de casinha, no outro lembram quem são e quem nós somos. Coma seu pão. Aproveite enquanto dura a manteiga." Luzia não comeu. O pão teria gosto de cinza em sua boca. Ela se levantou e foi até a porta do escritório. Estava trancada. Ela bateu timidamente no início, depois com um pouco mais de força. "Samuel! Sou eu, Luzia. Aconteceu alguma coisa?"
Silêncio. Apenas o som de uma cadeira sendo arrastada lá dentro e o tilintar de vidro. Ele estava lá e estava bebendo. Samuel, por favor, abra. Eu fiz algo errado. Do outro lado da porta, Samuel estava sentado no chão, encostado na madeira, com a garrafa de conhaque pela metade. Ouvir a voz dela, tão doce e preocupada, era uma tortura. Ele queria abrir. Queria dizer que era mentira, que não importava o sangue, que ele a amava. Mas a moral rígida da época, o peso da religião e a honra da família pesavam sobre seus ombros como chumbo. Ele não podia. Se ela fosse sua irmã, ele precisava matá-la em seu coração para salvar a alma dos dois. Vá embora, Luzia. A voz dele saiu rouca, abafada pela madeira. Me deixe em paz. Mas nós íamos ver a plantação hoje. Esqueça a plantação. Esqueça tudo. Ele gritou, e o grito foi de dor, mas soou como fúria. Volte para o seu quarto. Não me procure. Luzia recuou como se tivesse levado um tapa. As lágrimas brotaram quentes e rápidas. Ela correu para o andar de cima, cruzando com Joana no corredor. A governanta não disse nada, apenas a seguiu com o olhar, saboreando cada soluço da moça. Os dias que se seguiram foram um pesadelo lento. A casa grande, que por um breve momento tinha se enchido de luz, voltou a ser um mausoléu. Samuel se tornou um fantasma. Saía de madrugada para o campo, voltava tarde da noite, trancava-se no escritório. Quando cruzava com Luzia pelos corredores, desviava o olhar ou mudava de caminho, como se ela tivesse uma doença contagiosa. Luzia murchou. O vestido azul novo ficou pendurado no armário. Ela voltou a usar as roupas simples, embora não o avental sujo. Ela vagava pela casa sem função. Não era mais criada, pois Samuel a proibira de trabalhar, mas não era senhora, pois ele a rejeitava. Ela era um nada, uma peça decorativa quebrada e esquecida num canto. A solidão era pior do que o trabalho duro. Antes, ela tinha o cansaço para anestesiar a mente. Agora, tinha tempo de sobra para pensar, para remoer, para tentar entender onde tinha errado. Será que fui atrevida? Pensava ela. Será que ele viu que eu não sirvo para ser dama? Será que ele tem vergonha de mim? Numa tarde chuvosa, Luzia não aguentou mais. Ela precisava de respostas. Ela sabia que Samuel estava na biblioteca. Ela entrou sem bater. Ele estava de pé, olhando pela janela para a chuva que caía sobre o jardim abandonado. Estava mais magro, a barba por fazer, os olhos fundos. Samuel, ela começou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ele não se virou. Eu disse para não me procurar. Eu não posso viver assim. Ela explodiu. Me diga o que eu fiz. Me diga qual foi o meu crime. Se você se arrependeu de me tirar da cozinha, me devolva o avental, me mande limpar o chão, mas não me trate como se eu não existisse. O silêncio dói mais que o grito, Samuel. Samuel se virou devagar. A dor nos olhos dele era tão profunda que Luzia perdeu o fôlego. Você não fez nada, Luzia. O crime é meu. Que crime? Você me salvou, você me ensinou a ler. Eu cometi um erro. Ele mentiu, porque a verdade era impronunciável. Eu achei que podia mudar as coisas. Achei que podia transformar a realidade. Mas eu estava errado. Você, nós. Isso não pode acontecer. Nunca. Por que não? Ela deu um passo à frente. Eu sinto que você gosta de mim. Eu vejo no seu olho. E eu? Não diga! Ele a cortou levantando a mão. Não diga essa palavra, é proibido. Proibido por quem? Pela Joana? Pela cidade? Por Deus! Ele gritou batendo a mão na mesa. Por Deus e pelo sangue! Luzia parou. Sangue? O que ele queria dizer com aquilo? Sangue?
Eu não entendo. Samuel percebeu que tinha falado demais. Ele recuou, fechando-se novamente em sua armadura. Não importa. O que importa é que acabou. Você terá uma mesada. Poderá viver aqui com conforto. Mas não espere nada de mim. Não espere conversas, não espere passeios e, pelo amor de Deus, não espere amor. Eu sou seu patrão, você é minha protegida e é só isso que seremos, para sempre. Ele passou por ela e saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com o som da chuva e o coração despedaçado. Luzia caiu de joelhos no tapete persa, protegida. A palavra tinha gosto de fel. Ela não queria ser protegida, ela queria ser amada. Ela queria o companheiro que lia poesia para ela, não o coronel frio que pagava suas contas. Naquela noite, a decisão foi tomada. Ela não podia ficar. Viver ali, vendo-o todos os dias e sendo tratada como uma estranha, seria uma morte lenta. Ela preferia a incerteza do mundo lá fora do que a certeza daquela gaiola de ouro. Ela pegou uma pequena mala de couro que tinha sido de sua mãe. Colocou poucas coisas, 2 mudas de roupa, o livro de poesias que Samuel lhe dera, o único furto que cometeria, e o terço de madeira. Deixou os vestidos de seda, os sapatos finos, as joias que ele comprara. Ela sairia como entrou, sem nada, apenas com a dignidade que lhe restava. Esperou a casa silenciar. A chuva tinha dado uma trégua, mas o vento ainda soprava frio. Ela desceu as escadas na ponta dos pés, desviando das tábuas que rangiam. Passou pela porta do escritório de Samuel. Havia uma fresta de luz por baixo. Ele ainda estava acordado. Ela teve vontade de entrar, de se jogar aos pés dele, de implorar. Mas o orgulho de mulher ferida falou mais alto. Ela seguiu em frente. Saiu pela porta da cozinha, sentindo o cheiro familiar de lenha queimada. O mundo lá fora era vasto e escuro. Ela não tinha para onde ir. Talvez fosse para a vila, tentar trabalho na venda. Talvez fosse para a capital se perder na multidão. Qualquer lugar era melhor que ali. Mas antes de partir, ela precisava se despedir de alguém. Alguém que a entendia sem palavras. Ela caminhou até o estábulo. O cheiro de feno e cavalo a acalmou. Ela foi até a baia de Ventania, o cavalo negro de Samuel, aquele que tinha iniciado tudo. O animal relinchou baixinho ao vê-la. Luzia encostou a testa no focinho quente dele e chorou. Cuide dele, Ventania. Cuide dele porque ele está sofrendo, mesmo que não admita. Ele tem um coração bom, só está perdido na escuridão. Luzia? A voz veio das sombras, fazendo-a pular. Samuel estava parado na entrada do estábulo, segurando um lampião. A luz amarela iluminava seu rosto cansado e surpreso. Ele tinha ouvido o relincho e vindo ver. Ele viu a mala no chão. Viu as roupas simples. Viu as lágrimas. O que você está fazendo? Aonde você vai a essa hora? Embora, disse ela, limpando o rosto com as costas da mão. O senhor disse que não queria me ver. Estou facilitando as coisas. Eu disse para você ficar no seu quarto, não para ir embora no meio da noite. É perigoso. O perigo lá fora é melhor do que o desprezo aqui dentro. Ela pegou a mala. Adeus, Samuel. Obrigada por tudo. Obrigada por me fazer sentir gente, nem que fosse por pouco tempo. Ela tentou passar por ele, mas Samuel bloqueou o caminho. Você não vai. Eu não permito. O senhor não manda mais em mim. Eu tirei o avental, lembra? E agora estou tirando a seda. Sou livre. Luzia, por favor. Você não entende. Então me explique, ela gritou, e a voz ecoou no estábulo. Me explique por que o homem que me olhava com carinho agora me olha com horror. Samuel olhou para ela. A chuva começou a cair novamente lá fora, forte, batendo no telhado de zinco. A tensão entre os dois era palpável, elétrica.
Ele queria abraçá-la, queria impedir que ela fosse. Mas a carta, a maldita carta, é para o seu bem, ele sussurrou derrotado. Se você soubesse a verdade, me odiaria. Eu prefiro te odiar pela verdade do que te amar na mentira. Luzia deu um passo para sair, desviando dele. Mas o corpo dela, exausto de dias sem comer direito e de noites sem dormir, traiu sua vontade. A tontura veio forte, o mundo girou, as pernas falharam, ela tombou para a frente. Samuel largou o lampião e a segurou antes que ela batesse no chão. Luzia. Ele a pegou nos braços. Ela estava leve, frágil como um passarinho, o rosto pálido, frio. Naquele momento, com ela desmaiada em seus braços, a carta do pai perdeu o sentido. O medo do inferno perdeu o sentido. Só o que importava era que ela estava ali, e ele quase a tinha perdido para a noite. Ele a apertou contra o peito, sentindo o coração dela bater devagar contra o dele. Eu não vou deixar você ir, ele sussurrou no cabelo dela. Mesmo que seja pecado, mesmo que o mundo desabe, eu não vou deixar. Das sombras do fundo do estábulo, onde guardavam as celas velhas, um par de olhos observava. Joana tinha seguido Luzia. Ela viu a cena, viu o desespero de Samuel e sorriu. O plano estava funcionando melhor do que ela esperava. O sofrimento deles era o alimento dela, mas ela sabia que precisava dar o golpe final. A carta tinha separado os corpos, mas não os corações. Ela precisava de algo mais forte, algo definitivo. Samuel carregou Luzia para dentro da casa grande como quem carrega um santo de altar quebrado. Ele não se importou com a lama nas botas, sujando o tapete persa, nem com a água da chuva pingando de suas roupas no assoalho encerado. Ele subiu as escadas aos tropeços, o coração batendo na garganta, gritando por socorro, embora soubesse que naquela casa só havia inimigos ou fantasmas. Ele a deitou na cama do quarto de hóspedes, aquele mesmo quarto onde dias antes ela sonhara ser uma dama. Agora, ela parecia uma criança perdida, pálida e frágil, tremendo de febre e frio. Samuel arrancou as cobertas do armário e a envolveu, esfregando as mãos geladas dela nas suas, tentando transferir seu próprio calor, sua própria vida para ela. Não morra, Luzia! Pelo amor de Deus, não morra! Ele sussurrava, uma oração desesperada que misturava fé e blasfêmia. Se for pecado te amar, que eu pague no inferno, mas fique viva. Joana apareceu na porta do quarto. Ela não trazia água, nem remédios, nem compaixão. Trazia apenas aquele olhar de abutre que espera a carniça. Eu avisei, disse ela, encostada no batente. O pecado tem preço, coronel. A menina não aguentou o peso da vergonha. Saia daqui! Rugiu Samuel sem olhar para ela. Mande buscar o doutor na vila. Agora! O doutor não vem. Joana sorriu, um sorriso fino e cruel. Com essa chuva e com a fama que essa casa tem agora, ninguém vem. Ela vai morrer, Samuel. É a vontade de Deus limpando a sujeira. Samuel se levantou num ímpeto, os olhos injetados de fúria. Ele avançou sobre Joana, que recuou pela primeira vez, assustada com a violência contida naquele homem. Se ela morrer, Joana, eu juro pela alma da minha mãe, você vai desejar nunca ter nascido. Ele bateu a porta na cara dela, trancando-a por dentro. Ele estava sozinho, o mundo lá fora tinha virado as costas, e o mundo lá dentro estava desmoronando. Luzia começou a delirar. A febre subiu rápido, queimando a pele dela. Ela falava coisas desconexas, chamava pela mãe Isabel, pedia perdão por ter sujado a toalha, pedia para Samuel não a deixar no escuro. Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Samuel chorava, beijando a testa suada dela,
esquecendo a carta, esquecendo o sangue, esquecendo tudo que não fosse a dor de perdê-la. Foi no meio da madrugada, quando a tempestade lá fora parecia querer arrancar o telhado, que alguém bateu na porta dos fundos da cozinha. Batidas fortes, insistentes. Samuel, que velava o sono agitado de Luzia, desceu armado com uma espingarda. Quem seria aquela hora? Ele abriu a porta e o vento quase apagou o lampião. Na soleira, encharcada e apoiada num cajado de madeira retorcida, estava uma figura que parecia ter saído das lendas antigas da região. Era a Mãe Benedita, a parteira e curandeira mais velha do vale, uma mulher negra de cabelos brancos como algodão, que diziam ter mais de 100 anos e conhecer os segredos da vida e da morte. Mãe Benedita? Samuel abaixou a arma, surpreso. Guarde esse ferro, menino, disse a velha, com uma voz que parecia o som de pedras rolando no rio. A morte não se espanta com bala. Vim porque o vento me trouxe o choro dessa casa, e porque tenho uma dívida com a Isabel. Samuel a deixou entrar. A velha não pediu licença, foi direto para a escada, como se conhecesse o caminho, deixando um rastro de água e cheiro de ervas pelo corredor. No quarto, Benedita examinou Luzia, colocou a mão enrugada na testa da moça, cheirou o hálito dela, olhou o fundo dos olhos. É febre de tristeza, sentenciou. O corpo padece quando a alma não tem onde pousar, mas tem cura. Ela tirou frascos e raízes de uma bolsa de couro que carregava a tiracolo. Preparou um chá ali mesmo, na lareira do quarto, enchendo o ar com um cheiro forte e amargo. Fez Luzia beber, colherada por colherada. Samuel observava, fascinado e esperançoso. Mãe Benedita? Ele começou, a voz trêmula. Dizem que a senhora sabe de tudo o que acontece nesse vale. Sei do que importa. A senhora conheceu a Isabel, a mãe dela? A velha parou de mexer o chá e olhou para Samuel. Seus olhos eram leitosos, mas viam mais fundo que qualquer um. Conheci. Fui eu que aparei a criança dela, naquela noite de tempestade 20 anos atrás. Igual a esta noite, Samuel sentiu o coração parar. Era a hora da verdade. Então a senhora sabe? Sabe quem é o pai? Sei. É o meu pai? O Barão Augusto? Mãe Benedita soltou uma risada seca, triste. O barão? Ah, menino! O barão achava que era dono do mundo e das mulheres. Ele perseguiu a Isabel, sim, e ela, pobre coitada, engravidou dele. Samuel fechou os olhos, sentindo a dor da confirmação. Então é verdade. Ela é minha irmã. Abra os olhos, Samuel! A voz da velha estalou como um chicote. Escute a história inteira antes de chorar o leite derramado. Samuel abriu os olhos, assustado. A criança do barão, a menina que nasceu da barriga da Isabel naquela noite, ela nasceu morta. O cordão enrolou no pescoço. Era uma anjinha linda, mas não respirou um sopro sequer deste mundo cruel. Samuel cambaleou, apoiando-se na parede. Morta? Mas e a Luzia? Na mesma noite, uma retirante que passava pela estrada, fugindo da seca do norte, morreu no parto na beira do rio. Eu estava lá também. Salvei a menina, mas a mãe se foi. Eu levei a órfã para a Isabel. Ela estava com o peito cheio de leite e o coração vazio de dor. Ela pegou a menina retirante e a criou como se fosse dela. E nunca contou ao barão que a filha dele tinha morrido, porque precisava da ajuda que ele mandava para sobreviver. O barão sustentou a filha de uma estranha, achando que era seu sangue. E a Isabel amou a filha de uma estranha mais do que se fosse seu sangue. O silêncio que caiu no quarto foi absoluto. Só se ouvia a respiração agora mais calma de Luzia. Samuel escorregou pela parede até o chão, chorando, não de tristeza, mas de um alívio tão grande que doía fisicamente.
Ela não é minha irmã. Ele soluçava, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela não é minha irmã. Não é, confirmou Benedita. O único laço que vocês têm é o que vocês criaram, o laço do amor. E esse, meu filho, Deus abençoa. O pecado estava na mentira, não no sentimento. A porta do quarto se abriu com estrondo. Joana estava lá. Ela tinha ouvido tudo atrás da porta. Seu rosto estava transtornado, uma máscara de ódio puro. Ela segurava um candelabro pesado de bronze numa mão e uma garrafa de querosene na outra. Velha maldita! Gritou Joana. Língua de trapo! Você estragou tudo. Acabou, Joana. Samuel se levantou enxugando as lágrimas, agora fortalecido pela verdade. Suas mentiras acabaram. A Luzia não é minha irmã. E você vai sair desta casa agora, ou vai sair presa. Eu não vou sair. Joana riu, uma risada histérica. Se essa casa não for minha, não será de ninguém. Se o coronel não for meu, não será dessa bastarda retirante. Ela destampou a garrafa de querosene e começou a jogar o líquido no corredor, nas cortinas, no tapete. O cheiro forte invadiu o quarto. Você está louca! Gritou Samuel, avançando para impedi-la. Mas Joana foi rápida. Ela jogou o candelabro aceso sobre o querosene derramado no chão. O fogo subiu num rugido imediato, uma parede de chamas laranja e azul que separou Samuel de Joana. O calor foi instantâneo. A madeira seca e encerada da casa antiga pegou fogo como palha. Queimem! Queimem no inferno juntos! Gritava Joana do outro lado das chamas, rindo enquanto o fogo começava a lamber a barra de seu vestido. Samuel recuou para o quarto, tossindo com a fumaça preta. Mãe Benedita, me ajude com a Luzia! Temos que sair pela janela! A velha, com uma agilidade surpreendente, já estava enrolando Luzia num cobertor molhado com a água da bacia. Vamos, menino, o fogo não espera. Samuel pegou Luzia no colo. Ela estava acordando, tossindo, confusa. Samuel, o que está acontecendo? Segure firme em mim, Luzia. Nós vamos sair daqui. Ele chutou a janela. O vidro estilhaçou. A chuva entrava, mas o fogo atrás deles já consumia a porta do quarto. Não havia volta. Eles teriam que pular para o telhado da varanda e de lá para o jardim. Samuel olhou para trás. Através das chamas, ele viu a silhueta de Joana parada no corredor, imóvel, rindo enquanto o teto começava a ceder sobre ela. A maldade tinha escolhido seu próprio fim. Vamos! Gritou Mãe Benedita, já passando a perna pela janela. Samuel subiu no parapeito, com Luzia nos braços. Ele olhou para baixo, para a escuridão e a chuva. Era um salto de fé, o salto para uma nova vida, purificada pelo fogo e pela verdade. Ele pulou. A queda foi amortecida pela terra encharcada do jardim de hortênsias, que naquela noite virou lama e salvação. Samuel protegeu Luzia com o próprio corpo, rolando na grama molhada enquanto os estalos da madeira queimando ecoavam como tiros acima de suas cabeças. Mãe Benedita, com a agilidade de quem tem os orixás por perto, aterrissou logo ao lado, apoiada em seu cajado. Eles se arrastaram para longe do calor infernal, parando apenas quando chegaram à segurança do terreiro de café. Ali, sob a chuva que começava a diminuir, transformando-se numa garoa fina e silenciosa, eles se viraram para olhar. A casa grande da fazenda Santa Fé, aquele monumento de orgulho e segredos que tinha atravessado gerações, ardia. As chamas dançavam nas janelas como fantasmas libertos. O telhado desabou com um estrondo surdo, levantando uma nuvem de faíscas que se misturou às estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens. Não havia sinal de Joana. A maldade tinha escolhido seu túmulo, consumida pelo próprio ódio que alimentara a vida inteira.
Luzia, ainda fraca e tremendo nos braços de Samuel, chorou. Não pela casa, nem pelas roupas de seda que queimavam lá dentro, mas pelo alívio avassalador de estar viva. Acabou, ela sussurrou. Samuel beijou o topo da cabeça dela, misturando suas lágrimas com a água da chuva. Acabou o passado, Luzia. Tudo o que era velho, tudo o que doía, virou cinza. Amanhã, quando o sol nascer, só vai existir o que é verdadeiro. E o sol nasceu. Ele surgiu por trás das montanhas de Minas Gerais, dourado e tímido, iluminando as ruínas fumegantes. A notícia do incêndio correu o vale. Os colonos, os vizinhos, até o povo da vila que tinha virado a cara para eles, todos vieram. Diante da tragédia, o julgamento humano se cala. Eles trouxeram comida, trouxeram roupas, trouxeram braços para ajudar a limpar os escombros. Mãe Benedita cumpriu sua promessa. Ela foi à praça da vila e, com sua voz de trovão antigo, contou a verdade a quem quisesse ouvir. Contou sobre a filha morta do barão, sobre a adoção de amor de Isabel, sobre a mentira que sustentou a honra de um homem rico e a sobrevivência de uma mulher pobre. A fofoca virou vergonha, e a vergonha virou respeito. Luzia não era mais a bastarda ou a amante. Ela era a sobrevivente, a escolhida. A reconstrução não foi fácil. Samuel e Luzia foram morar na antiga casa do administrador, uma construção simples de tijolos aparentes. Sem a fortuna guardada no cofre que derreteu, Samuel teve que voltar a ser o que seu avô fora, um homem da terra. Ele trocou os ternos de linho por camisas de algodão grosso. Suas mãos, antes apenas acostumadas a canetas e rédeas, agora conheciam o peso da enxada e do tijolo. E Luzia? Luzia floresceu. Sem o peso de ter que ser uma dama da sociedade, ela se tornou a verdadeira senhora daquela terra. Ela trabalhava lado a lado com Samuel. Ela cuidava da horta, fazia o queijo, negociava o café. Mas agora ela não fazia isso por obrigação ou servidão. Fazia porque era dona do seu destino. O avental que ela usava agora não era de criada, era de companheira. Um ano depois do incêndio, no dia em que as primeiras flores de café abriram, brancas como neve cobrindo o vale, eles se casaram. Não houve festa para o prefeito, nem louças importadas. A cerimônia foi na pequena capela da fazenda, que o fogo milagrosamente não tocou. Luzia entrou vestida com um vestido simples de renda branca, feito pelas mãos das mulheres da colônia. Nos cabelos, apenas uma flor de café. Samuel a esperava no altar, com os olhos marejados, vendo nela não a menina que ele mandou tirar o avental, mas a mulher que o ensinou a tirar a armadura. Quando o padre perguntou se ele aceitava, Samuel segurou as mãos de Luzia, mãos que tinham cicatrizes de trabalho, mãos reais, mãos quentes, e disse, alto para que até os anjos ouvissem, eu aceito. Aceito a Luzia, a retirante, a órfã, a minha salvadora. Aceito tudo o que ela foi e tudo o que ela será. 10 anos se passaram. A fazenda Santa Fé não tinha mais a casa grande e imponente de antes. No lugar dela, havia um jardim lindo, aberto para quem quisesse entrar. A casa nova era menor, mas vivia cheia de risadas. Na varanda, num fim de tarde alaranjado, Samuel, agora com os cabelos grisalhos, observava uma menina de tranças correndo atrás de um cachorro. Isabel, cuidado para não cair! Gritou Luzia, saindo da cozinha com uma bandeja de broa de milho quentinha. Samuel olhou para a esposa. O tempo tinha sido generoso com ela. Havia rugas de sorriso ao redor dos olhos e uma serenidade que só quem venceu a tempestade possui. O que você está pensando? Perguntou ela, servindo o café. Samuel sorriu, pegando a mão dela e beijando a palma.
Estou pensando naquele dia, no dia em que eu gritei com você na sala de jantar. Eu disse que você era uma dama. Eu estava errado. Luzia franziu a testa brincando. Ah, ué? E o que eu sou então? Você é muito mais que uma dama, Luzia. Damas são de porcelana, quebram com qualquer tombo. Você é feita de ferro e flor. Você é a alma dessa terra. Você é a minha vida. Luzia sorriu, e naquele sorriso havia a menina que lavava o chão e a mulher que reconstruiu um império. Ela tirou do bolso do avental um pequeno pedaço de tecido chamuscado que ela guardava como relíquia. Um pedaço do antigo avental encardido. A gente nunca deve esquecer de onde veio, Samuel, disse ela, guardando o tecido perto do coração. Porque foi aquele avental sujo que me trouxe até aqui. Foi a dor que me ensinou a dar valor à alegria. E assim, enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Minas, cobrindo o mundo com seu manto dourado, a gente entende que o amor verdadeiro não é aquele que nasce pronto, perfeito e sem mácula. O amor verdadeiro é aquele que sobrevive ao fogo, que renasce das cinzas e que, mesmo com as mãos calejadas, não perde a delicadeza de oferecer uma flor. E você, que me acompanhou nessa longa estrada, o que leva dessa história? Será que estamos prontos para tirar os nossos próprios aventais, as nossas máscaras e assumir quem realmente somos? Será que temos a coragem de perdoar o passado para construir um futuro novo? Se essa história aqueceu o seu coração como um café passado na hora, não se esqueça de se inscrever no canal Contos do Coração. Deixe o seu like. Compartilhe com quem precisa de uma palavra de esperança. Porque aqui a gente sabe, a vida pode ser dura, mas o amor sempre dá um jeito de florescer. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima prosa.